Quando o preto velho colocou a mão na minha cabeça e me olhou daquele jeito que parece que ele está enxergando o que está dentro da sua alma, ele disse uma coisa que me cortou por dentro, disse: "Meu filho, alguém que come na sua mesa mandou isso em você. O nome dessa pessoa está escrito num papel que foi enterrado com a intenção de te ver acabar. É uma demanda pesada, muito pesada, e se você tivesse esperado mais 3 meses para vir aqui, eu não sei se eu conseguia te ajudar a tempo." E quando ele disse isso, eu me lembrei do aperto no peito que eu sentia toda vez que esse tal amigo chegava sorrindo do meu lado, como se nada fosse. Essa história chegou até mim por mensagem de um ouvinte de Salvador, na Bahia, um homem chamado Benedito, marceneiro, 56 anos, que passou por algo que ele mesmo diz que vai carregar na memória enquanto viver. E antes de você escutar o que aconteceu com ele, eu preciso que você faça 2 coisas agora. Se inscreve no canal Contos do Max, aperta o botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo isso, porque a gente tem ouvintes de todo canto do Brasil e eu quero muito saber de onde você é. Pode falar à vontade lá embaixo. Benedito cresceu num bairro simples de Salvador, filho de marceneiro, neto de marceneiro, e desde os 12 anos já ajudava o pai na oficina, lixando madeira, aprendendo o nome de cada ferramenta, sentindo o cheiro de serragem como se fosse o cheiro de casa, porque era o cheiro de casa, era o que ele conhecia, era o que ele amava de verdade. E com os anos foi construindo a própria marcenaria, começou pequeno demais, com uma bancada e um conjunto de ferramentas que o pai tinha deixado, mas com dedicação foi crescendo de um jeito que os vizinhos paravam para comentar entre si. Aquele Benedito é homem de respeito, aquele homem trabalha com honra. E de fato tudo que ele punha à mão parecia florescer com o tempo, mas não era sorte, nunca foi sorte. Era trabalho, era honestidade que ele carregava desde menino. Era o cuidado com cada cliente, o tipo de cuidado que a gente só tem quando não carrega peso na consciência e dorme tranquilo toda noite. E a fama de Benedito foi crescendo de boca em boca, sem propaganda, sem nada de especial, só pelo nome mesmo, que chegava antes dele aonde quer que ele fosse. E ele tinha orgulho disso, um orgulho limpo, de quem construiu com as próprias mãos e não deve nada a ninguém. Chegou um ponto em que ele tinha 3 funcionários, uma fila de serviço que durava meses, clientes de outros bairros procurando ele pelo nome. E o dinheiro que entrava foi dando para reformar a casa, dar um carro para a filha quando ela terminou a faculdade de nutrição e ainda guardar um reservado que ele nunca imaginou ter na vida. A esposa Cida cuidava da casa com aquela firmeza que só mulher nordestina tem. O filho mais novo estava no técnico de mecânica e a vida estava no lugar certo. Estava no trilho que ele tinha passado anos construindo. Mas em algum ponto daquele ano, algo mudou. E não foi de uma vez, foi devagar. Foi do jeito que as coisas ruins chegam quando não querem ser percebidas logo, pela fresta da porta, antes que você repare que ela estava aberta. Começou com um mal-estar que não tinha explicação nenhuma. Benedito acordava de manhã com um peso no corpo diferente de tudo que ele já tinha sentido na vida. Não era cansaço de quem trabalhara demais, não era dor de músculo de serviço pesado. Era outra coisa, era como se ele estivesse carregando algo que não era seu. Algo que ele não conseguia largar por mais que tentasse. E esse peso foi aumentando com os dias, foi ficando mais pesado com as semanas, foi tomando o corpo de um homem que a vida toda teve saúde de ferro e nunca se queixou de nada. As dores vieram logo depois, uma dor que não obedecia remédio, que não cedia com nada que ele tomasse, que não tinha um ponto fixo. Ela aparecia na lombar, descia pela perna, subia para o pescoço, como se estivesse andando pelo corpo dele procurando um lugar para se instalar de vez e não fosse embora nunca mais. E junto com a dor veio um desânimo que ele não conseguia esconder dos funcionários. Ele, que sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair da marcenaria, começou a chegar tarde, a falhar nas medidas, a cometer erros que 30 anos de ofício não deveriam deixar acontecer nunca. O apetite sumiu de uma hora para outra. Ele sentava à mesa com a família e ficava olhando para o prato, sem conseguir comer. Não porque a comida estava ruim, mas porque o corpo rejeitava, como se algo lá dentro estivesse apagando, uma luz que vai diminuindo, devagar, que vai perdendo a força, e você fica olhando sem entender o que fazer para acender de volta. Os exames não mostravam nada. O médico pedia 1, pedia 2, pedia 3. E toda vez que Benedito sentava na cadeira do consultório com os resultados na mão, ouvia a mesma resposta.
O senhor está bem nos exames. Provavelmente é estresse. Provavelmente é a idade chegando. Descanse mais. E Benedito saía de lá com aquela sensação horrível de quem sabe que tem algo muito errado, mas não tem como provar em papel nenhum. Porque a dor era real, o cansaço era real, o desânimo era real. A marcenaria que ele tinha construído a vida toda estava escorregando das mãos e ele não conseguia segurar. Mas em nenhum exame aparecia nada. Nada que explicasse. Uma tarde, a Cida chegou na marcenaria sem avisar. Encontrou o marido sentado num banco de madeira sem conseguir terminar uma cadeira que estava prometida há semanas. Ficou parada na porta por um bom tempo, só olhando, sem falar nada, com aquela expressão de quem já chegou com o assunto formado na cabeça, mas está escolhendo o momento certo para soltar. Quando ela abriu a boca, foi com aquela voz baixa que ela usava quando o seu assunto era sério de verdade. Ela disse que havia semanas estava percebendo uma coisa. Que toda vez que um certo conhecido aparecia por perto da marcenaria, Benedito piorava. Que no dia em que esse homem apareceu para tomar um café e conversar sobre um suposto serviço, foi exatamente o dia em que Benedito chegou em casa mal conseguindo andar. E ela disse, com um misto de medo e de certeza nos olhos, Benedito, isso não é doença de médico, isso é coisa de gente, alguém tá te fazendo mal de propósito. E o que Benedito sentiu naquele momento não foi espanto. O que ele sentiu foi um peso descendo pelo peito. Porque no fundo, lá no fundo, ele já suspeitava de quem era esse homem, já suspeitava do motivo, e o motivo era um só. Inveja, a inveja pura de alguém que tinha visto Benedito crescer, que tinha visto ele conquistar o que conquistou, e não tinha conseguido engolir aquilo. O que ainda faltava descobrir era como aquilo tinha sido feito, quem tinha dado a mão para esse homem, e o que custaria para desfazer. E o que Benedito ainda não sabia é que a resposta mais assustadora dessa história estava bem na frente dele, esperando para ser revelada. Cida não era de Umbanda, nunca tinha pisado num terreiro na vida, foi criada na igrejinha da comunidade, de joelho toda semana, e sempre que alguém falava em orixá ou em entidade, ela desviava o assunto com aquele jeito educado, mas firme, de quem foi ensinada, desde menina, que essas coisas não eram para ela. Mas quando ela viu o marido definhando daquele jeito, quando viu que os médicos não achavam nada, quando percebeu que o homem que ela conhecia havia 30 anos estava sumindo na frente dos seus olhos sem que ninguém soubesse dizer o porquê, toda convicção tem o seu limite, e o limite de Cida foi exatamente ali, porque quando é o marido que está acabando, quando é a família que está ameaçada, o instinto de mulher fala mais alto do que qualquer criação. Foi uma vizinha chamada Dona Conceição que deu o endereço. Uma mulher de uns 60 e tantos anos que tinha o costume de contar as histórias da vida dela com uma honestidade que não deixava espaço para dúvida, e ela contou que anos atrás tinha passado por algo parecido, um período em que tudo na vida dela ia contra, em que o corpo não obedecia, em que a cabeça não funcionava, e que foi num terreiro de Umbanda que ela encontrou o que os médicos não tinham conseguido dar. Ela falou isso sem cerimônia, sem exagero, com aquela naturalidade de quem conta um fato que já ficou velho na memória, mas que nunca perdeu o peso real do que aconteceu. Cida chegou em casa com o endereço anotado num papel de caderno dobrado no bolso do avental, e quando colocou na frente do Benedito, ele ficou olhando, sem falar nada por um bom tempo. Era o tipo de pausa de quem está pesando muita coisa ao mesmo tempo, porque Benedito também não era de terreiro, era de trabalho, era de ferramenta na mão. Era de acreditar no que a mão toca e o olho vê, mas alguma coisa dentro dele, uma coisa que ele não sabia nomear, mas que estava lá firme como madeira boa. Disse que era hora de ir, que a Cida estava certa, que o que estava acontecendo com ele não cabia mais em nenhum exame de laboratório e em nenhuma receita de médico do mundo. Foram numa tarde de sábado, os dois juntos, sem contar para ninguém, num endereço num bairro do outro lado de Salvador que Benedito nunca tinha frequentado. O terreiro era numa casa simples, com uma fachada pintada de branco e azul que não chamava atenção nenhuma de fora. Se você passasse na rua sem saber, passava sem perceber que ali tinha algo diferente. Mas quando a porta abriu e o barulho da rua ficou do lado de fora, Benedito sentiu algo que ele descreveu com palavras simples. Ele disse que sentiu que tinha entrado num lugar que estava esperando por ele, um lugar que sabia do nome dele antes mesmo de ele dizer. Tinha gente sentada em bancos ao longo da parede, homens e mulheres de diferentes idades,
Alguns com o olhar cansado de quem veio de longe carregando um peso que não cabia mais no corpo. Outros com aquela expressão de quem já esteve ali antes e sabe o que vai acontecer. E no ar tinha um cheiro de ervas que Benedito não soube identificar de início. Um cheiro que era forte, mas não incomodava. Pelo contrário, era o tipo de cheiro que vai assentando a cabeça conforme você vai respirando, que vai dizendo para o seu corpo que pode descansar um pouco. E ele ficou parado por um momento sem saber onde se colocar, até que uma mulher de vestido branco veio na direção deles com um sorriso tranquilo e perguntou como podia ajudar. Cida explicou em poucas palavras o que estava acontecendo com o marido. A mulher de branco ouviu com atenção, sem interromper, sem julgar. E quando Cida terminou, ela disse apenas: "O senhor vai precisar esperar um pouco. O vovô vai atender o senhor." E voltou para o fundo do salão. E Benedito perguntou baixinho para Cida quem era o vovô, e ela respondeu que devia ser o médium que recebia o preto velho. E quando ela disse isso, o aperto no peito de Benedito voltou. Aquele mesmo aperto de sempre, mas dessa vez era diferente. Era como se o peso estivesse se movendo dentro dele, como se algo soubesse que ele tinha chegado ali e que agora não tinha mais como fingir que não era real. A espera durou quase 40 minutos, e nesse tempo Benedito ficou observando o que acontecia no salão. Viu pessoas sendo atendidas num canto reservado por cortinas brancas. Viu algumas saírem de lá com os olhos vermelhos de quem chorou tudo que estava represado dentro. Viu outras saírem com aquela leveza de quem largou um peso que estava carregando há tempo demais. E cada pessoa que ele via saindo dali, ele se perguntava o que aquela gente tinha levado para dentro daquelas cortinas. Que tipo de dor tinha chegado ali procurando um lugar para descansar de verdade? E ao mesmo tempo ele percebia que o próprio corpo estava ficando mais pesado a cada minuto que passava, como se algo estivesse reagindo ao lugar em que ele estava, quando chamaram o nome dele. Benedito levantou devagar, com as pernas pesadas, e Cida fez movimento de acompanhar, mas a mulher de branco disse com gentileza que a consulta era individual, que ela esperasse ali. E Benedito entrou sozinho atrás da cortina, e o que ele encontrou do outro lado foi um homem sentado numa cadeira simples de madeira, um homem de meia idade com os olhos fechados, e uma expressão de paz que não parecia ser dele, que parecia pertencer a alguém muito mais velho, alguém que tinha visto o que o mundo tem de mais fundo e que já não se assustava com coisa nenhuma. Quando esse homem abriu os olhos e encarou Benedito, algo aconteceu que Benedito não consegue explicar com palavra certa até hoje. Ele disse que aquele olhar não era o olhar de um homem de meia idade, era um olhar que tinha o peso de alguém muito antigo. Alguém que enxerga além do que qualquer pessoa comum consegue ver, e a voz que saiu dali era diferente também, mais grave, mais lenta, como se cada palavra fosse pesada e precisasse ser colocada com cuidado no lugar certo antes de ser dita. E a primeira coisa que saiu daquela boca foi: "Senta, meu filho. Você está carregando um peso que não é seu desde faz tempo. Você está sofrendo por conta de um mal que mandaram em você com intenção firme, e quem mandou sabia exatamente o que estava fazendo." Benedito sentou na cadeira de frente para o preto velho e ficou aguardando, porque não tinha palavras para falar naquele momento. Tinha só aquele aperto no peito que foi aumentando, enquanto o preto velho começou a falar com uma calma que contrastava com o peso de cada coisa que dizia. Ele falou que o mal que estava sobre Benedito era uma demanda feita com intenção firme, com material concreto, com o nome de Benedito escrito do próprio punho de quem mandou aquilo, e que tinha sido colocada num lugar específico para que o trabalho fosse mais forte, para que o peso ficasse preso no corpo e não encontrasse saída por nenhum caminho. A palavra demanda saiu da boca do preto velho com uma seriedade que fez o coração de Benedito acelerar dentro do peito, porque ele já tinha ouvido essa palavra antes, já sabia vagamente o que significava no mundo das coisas que a gente não vê, mas que sente. Mas ouvir ali, naquele contexto, com aquela certeza absoluta na voz de quem estava falando, era completamente diferente de qualquer coisa que ele tinha imaginado antes. Era a diferença entre suspeitar de algo e ter alguém colocar o dedo exato na ferida e dizer o nome certo do que estava te destruindo por dentro. A demanda era pesada e o axé precisava ser maior, e era isso que o preto velho estava avaliando naquele momento. Se havia proteção suficiente, se havia como desfazer aquilo, se o tempo não tinha passado longe demais para que a cura ainda fosse possível. E enquanto ele avaliava, o rosto dele foi mudando de expressão. De paz foi para algo mais sério, mais concentrado,
como se o que ele estava vendo não fosse simples de resolver e ele estava calculando cada passo com muito cuidado. E então o preto velho disse algo que Benedito não esperava. Disse que ia revelar quem estava por trás daquilo. E que Benedito provavelmente já suspeitava, mas que quando ouvisse a confirmação daquela forma, e enquanto ele avaliava, o rosto dele foi mudando de expressão. De paz foi para algo mais sério, mais concentrado, como se o que ele estava vendo não fosse simples de resolver e ele estava calculando cada passo com muito cuidado. E então o preto velho disse algo que Benedito não esperava. Disse que ia revelar quem estava por trás daquilo. E que Benedito provavelmente já suspeitava, mas que quando ouvisse a confirmação daquela forma, e foi nesse instante que Benedito entendeu que o que ia ser revelado a seguir ia mudar para sempre a forma como ele enxergava alguém que ele tinha tratado como se fosse da própria família por anos. E a revelação que o preto velho estava prestes a fazer era o tipo de coisa que, uma vez que você ouve com os próprios ouvidos, não tem como voltar atrás e fingir que não sabe. O preto velho não precisou dizer o nome completo. Bastou descrever, bastou falar, com aquela calma de quem não tem pressa porque sabe que a verdade não precisa se apressar para chegar. Ele disse que era um homem que Benedito conhecia de longa data, alguém que tinha visto a vida de Benedito crescer de perto, que tinha estado presente nos momentos bons, nas conquistas, nos aniversários, nas festas de inauguração, e que cada vez que levantava o copo para brindar, por dentro estava morrendo de um veneno que não era doença, era inveja mesmo. A inveja mais traiçoeira que existe, que é aquela de quem sorri no seu rosto enquanto reza para você cair. E quando o preto velho terminou de descrever, Benedito fechou os olhos por um segundo, porque o rosto que apareceu na cabeça dele foi imediato, não teve demora, não teve dúvida, foi um rosto só. Um rosto que ele conhecia desde os tempos em que os dois eram jovens trabalhando no mesmo bairro, quando ainda não tinham nada, e dividiam almoço e sonho como se fossem irmãos de sangue. E o nome que veio junto com aquele rosto foi o de Raimundo, o Raimundinho, como todo mundo chamava, que tinha uma pequena serralheria a 3 quarteirões da marcenaria de Benedito, que nunca tinha crescido da mesma forma, que nunca tinha conseguido o mesmo nome, e que Benedito sempre tratou com consideração de quem não vê o tamanho do próprio sucesso perto de quem ficou para trás. O preto velho não disse o nome, deixou Benedito chegar lá sozinho, e quando viu a expressão do rosto dele mudar, apenas assentiu devagar, como se dissesse sem palavra: é esse mesmo, é exatamente esse que você está pensando. E o que Benedito sentiu naquele instante não tem uma palavra certa. Era uma mistura de coisa que ele nunca tinha sentido tudo junto ao mesmo tempo. Tinha traição, tinha incredulidade, tinha aquela dor específica de quem descobre que foi enganado por alguém que escolheu por confiança, que não chegou por acidente mas foi convidado. Para dentro da vida, da casa, da mesa, o preto velho continuou falando com aquela voz que carregava o peso de muitos anos de entendimento das coisas que o mundo comum não vê. Disse que o trabalho tinha sido feito com o nome de Benedito escrito num papel, junto com terra de cemitério e outros materiais que uma pessoa com conhecimento de mandinga usou com intenção clara de destruir, não de atrapalhar, não de atrasar, mas de destruir. A palavra que o preto velho usou foi essa: destruir. E disse que quem mandou aquilo não foi sozinho, que Raimundo tinha buscado alguém com conhecimento para fazer por ele, porque sozinho ele não teria como, e que esse mandigueiro que foi contratado sabia exatamente o que estava fazendo, era alguém com prática, com intenção e com ódio emprestado de quem pagou pelo serviço. Benedito conta que naquele momento sentiu o chão sair debaixo dos pés, mesmo estando sentado, porque a mente humana tem uma capacidade de negar a realidade quando a realidade é grande demais para caber de uma vez. E ele ficou ali, tentando encaixar o que estava ouvindo com a imagem do Raimundo que ele conhecia, tentando colocar tudo isso no mesmo lugar e não conseguindo, porque o Raimundo que ele conhecia tinha comido feijão na sua casa, tinha segurado o seu filho no colo quando era criança, tinha estado do seu lado quando o pai de Benedito faleceu e todo mundo precisava de alguém que ficasse de pé enquanto a família chorava. E ter essa imagem do lado e ao mesmo tempo ter a certeza do que esse mesmo homem tinha mandado contra ele, era o tipo de coisa que a mente vai e vem, que aceita e rejeita, que entende e não quer entender. Porque aceitar de vez é aceitar que você foi enganado por anos, que o olho que te olhava com afeto estava te olhando com inveja, que a mão que te abraçava foi a mesma que assinou o nome em cima de um papel para te ver acabar.
O preto velho colocou a mão no ombro de Benedito com uma firmeza tranquila e disse: "Não deixa a raiva entrar agora, porque é exatamente isso que o trabalho precisa para se fortalecer. Quando você abre espaço para a raiva, você alimenta o que foi mandado contra você, você rega a semente que plantaram." E Benedito precisou de tudo que tinha de disciplina dentro dele para ouvir aquilo e respirar fundo, porque a raiva estava lá, estava gritando lá dentro. Mas ele sabia que o preto velho estava certo, que aquele não era o momento de ser dominado pelo que sentia. Era o momento de ouvir com clareza, porque o que viesse a seguir ia determinar se ele tinha saída daquilo ou não. E então o preto velho revelou algo que ninguém na família de Benedito sabia. Algo que Benedito nunca tinha contado para Cida, nem para a filha, nem para ninguém. E não era um segredo grave, mas era um detalhe tão específico e tão pessoal que quando saiu da boca do preto velho, Benedito ficou completamente imóvel, porque não tinha como aquele homem saber aquilo. Não havia possibilidade lógica nenhuma. Era uma informação que só existia dentro da cabeça de Benedito, e que provava que o que estava acontecendo ali era real do tipo de real, que não se discute mais, que não se questiona mais, que se aceita porque a prova está na frente do nariz e não tem como negar. O preto velho disse que dentro da marcenaria de Benedito havia um ponto específico onde o trabalho tinha sido colocado. Não jogado de fora, não escondido longe, tinha sido colocado dentro. Alguém tinha entrado no espaço de Benedito com o material e tinha enterrado dentro do próprio chão da oficina, num canto que ele descreveu com uma precisão que gelou a espinha de Benedito. E o que isso significava era que durante todo esse tempo, Benedito estava trabalhando em cima da própria demanda todos os dias, respirando dentro daquele ambiente, alimentando o trabalho com a própria presença sem saber. E cada hora que ele passava ali estava dando força para aquilo que estava destruindo ele por dentro. O preto velho disse que só havia uma janela de tempo para desfazer aquilo com segurança. E essa janela não era grande. Dependia de uma combinação de fatores que ele precisava calcular com cuidado antes de definir como o benzimento seria feito. Porque um benzimento errado naquela situação não apenas deixaria de ajudar, como poderia piorar o estado de Benedito de um jeito muito difícil de reverter depois. E foi essa parte que mais assustou Benedito. A parte em que o preto velho deixou claro que o processo de cura tinha risco, que desfazer uma demanda daquele nível não era simples, não era rápido, e que dependia também do quanto Benedito estava disposto a enfrentar o que precisaria enfrentar durante o processo. Benedito saiu de trás da cortina com uma cara que Cida leu na hora, porque mulher que conhece o marido de décadas lê o rosto dele como lê a palma da própria mão. Ela não fez pergunta ali na frente de todo mundo. Esperou eles chegarem no carro, e quando as portas fecharam, Benedito ficou de mãos no volante por um bom tempo sem conseguir falar. E Cida ficou quieta do lado, porque ela sabia que quando o tio Benedito precisava de silêncio antes de falar, era porque o que ele ia falar era pesado demais para vir de qualquer jeito. Quando ele contou, a Cida ficou tão quieta que o silêncio doeu, e depois de um tempo ela perguntou um nome, só um nome, e Benedito confirmou com a cabeça. E ela fechou os olhos, porque ela também não estava surpresa como deveria estar, porque mulher percebe antes, mulher sente antes, e ela tinha algo preso na garganta sobre o Raimundo há algum tempo que ela nunca tinha falado em voz alta por falta de prova, por não querer criar problemas sem certeza, e agora a certeza estava ali, entregue da pior forma possível. Na volta para casa eles passaram na frente da marcenaria e Benedito não conseguiu nem olhar para o prédio, porque agora ele sabia o que estava dentro daquele chão, sabia que tinha um trabalho enterrado lá esperando ele todos os dias. E a ideia de entrar no lugar onde ele tinha construído a vida toda com aquilo lá dentro era insuportável. Era como descobrir que a casa que você construiu tijolo por tijolo durante 30 anos tem uma coisa podre na fundação que estava lá desde antes de você terminar de erguer as paredes. O preto velho tinha marcado um retorno para 10 dias depois, tempo que ele precisava para preparar o que chamou de benzimento específico, aquele que seria capaz de quebrar aquela demanda pesada de uma forma que não trouxesse reação. E durante esses 10 dias, Benedito não podia voltar à marcenaria, não podia ter nenhum contato com o Raimundo por nenhum meio, e não podia contar para ninguém da família o que estava acontecendo, porque o preto velho foi muito claro. Quanto menos gente soubesse antes do benzimento ser feito, menos chance de vazar para quem tinha mandado aquilo, porque se o mandigueiro soubesse que a proteção estava sendo trabalhada, podia agir antes que o benzimento fosse concluído. E nesse caso nem o preto velho garantia o que poderia acontecer.
E foram os 10 dias mais longos da vida de Benedito. 10 dias em que ele ficou em casa sem poder fazer nada, sentindo o peso no corpo aumentar a cada amanhecer, vendo o negócio da vida toda parado, sabendo que o homem que tinha feito aquilo contra ele estava livre por aí sorrindo e segurando tudo isso sem poder falar para ninguém. E foi justamente no 10º dia, na manhã em que ele ia voltar para o terreiro, que algo aconteceu que ninguém esperava. Algo que mudou completamente o que o preto velho havia planejado, e que quase fez tudo o que estava sendo construído desmoronar de vez antes mesmo de começar. Na manhã do 10º dia, Benedito acordou antes do amanhecer com uma falta de ar que ele nunca tinha sentido antes. Não era falta de ar de quem está doente dos pulmões. Era outro tipo de coisa. Era como se o próprio ar do quarto tivesse mais pesado do que deveria, como se algo tivesse sugando o espaço ao redor dele durante a noite e ele tivesse acordado no meio disso. E quando tentou se levantar da cama, as pernas não obedeceram da forma que deveriam. Foi um esforço que ele mesmo comparou com tentar levantar carregando o peso de outra pessoa inteira nas costas. Cida acordou com o barulho, ficou parada um instante, olhando para o marido tentando se firmar de pé ao lado da cama. E sem falar nada, foi buscar um copo de água, porque ela sabia que aquele não era momento de pergunta, era momento de agir. E quando voltou e colocou o copo na mão do Benedito, ele estava com a mão tremendo. A mão de marceneiro que segurava formão e martelo por horas sem tremer estava completamente fora do controle dele naquela manhã. Foi só depois que ele conseguiu sentar que percebeu o celular aceso na mesinha do lado da cama. Tinha uma chamada perdida, uma chamada de um número que ele reconheceu imediatamente, era o Raimundo, ligando às 2 da manhã, no 10º dia, exatamente na noite anterior ao benzimento que o preto velho tinha marcado. E Benedito ficou olhando para aquele número por um tempo que ele não consegue medir direito, porque o pensamento foi em várias direções ao mesmo tempo, nenhuma delas tranquila. A primeira coisa que a cabeça dele perguntou foi: como ele sabia? Como o Raimundo sabia que era justamente aquela noite? Porque nos 10 dias anteriores não tinha havido nenhum contato, nenhuma mensagem, nenhuma visita, nada. O Raimundo tinha desaparecido como se tivesse sentido que era melhor ficar longe, e justamente na madrugada do dia em que o preto velho tinha marcado o benzimento, o telefone de Benedito tocou com aquele número na tela. E isso não era coincidência, e Benedito sabia muito bem que não era. E saber disso foi mais assustador do que qualquer dor física que ele tinha sentido até então. Porque dor no corpo você ainda tenta encontrar uma explicação, mas isso aqui não cabia em explicação nenhuma do mundo comum. Cida viu o rosto do marido quando ele mostrou como era o telefone para ela, e ela não perguntou o que fazer. Ela apenas disse: a gente vai assim mesmo, do jeito que você tá, a gente vai agora. E foram, com Benedito mal conseguindo se manter no banco do carro, Cida dirigindo pelo bairro ainda escuro daquela manhã cedo, e os dois sem trocar palavra no caminho, porque não havia palavra para aquele momento. Havia só a urgência de chegar antes que algo pior acontecesse. Quando chegaram ao terreiro e a mulher de branco abriu a porta, a expressão dela mudou assim que os olhos dela pousaram em Benedito. Não foi um susto, foi algo mais controlado, mais sério. O tipo de expressão de alguém que trabalha com aquilo há anos e que sabe reconhecer quando uma situação saiu do nível que estava antes. E ela foi buscar o preto velho sem dizer palavra. O preto velho chegou com uma pressa que não era compatível com a calma que ele tinha demonstrado nas outras vezes. Chegou olhando para Benedito com aqueles olhos que enxergavam além. E a primeira coisa que saiu da boca dele foi dita baixo, quase para si mesmo, mas Benedito ouviu cada palavra, e o que ele ouviu foi: reforçaram o trabalho essa noite. Alguém fez algo essa madrugada, e isso mudou o que eu precisava fazer aqui. Benedito contou do telefone, da chamada às 2 da manhã. E o preto velho fechou os olhos por um instante com uma expressão de quem está avaliando o tamanho do problema que tem na frente. E quando abriu os olhos, disse que o benzimento ia precisar ser diferente do que ele tinha planejado nos 10 dias anteriores, que o que estava sobre Benedito agora tinha mais camadas do que tinha antes, que alguém com conhecimento tinha trabalhado durante a noite para tornar aquilo mais difícil de quebrar, e que ia precisar ir fundo num nível que ele não queria ir. Se tivesse outra opção, Benedito conta que foi ali que sentiu o medo de verdade pela primeira vez em toda aquela história, porque até então ele tinha medo do que estava acontecendo com o corpo. Tinha medo das revelações, tinha medo da traição do Raimundo. Mas esse era um medo diferente.
Era o medo de perceber que o que estava te destruindo era mais forte do que você imaginou, que a raiz ia mais fundo do que você supôs, e que a pessoa que deveria te ajudar a sair daquilo estava te dizendo que o caminho ficou mais perigoso do que estava antes de você ir dormir na noite anterior. O preto velho pediu que levassem Benedito para um banco no fundo do salão e mandou a mulher de branco trazer as ervas que estavam separadas desde antes. Entre elas um ramo de arruda que estava sendo guardado de uma forma específica que Benedito não entendeu, mas não questionou. E enquanto esperava, o corpo de Benedito foi dando sinais que nunca tinha dado antes. Ele começou a sentir uma tontura que vinha em ondas, cada onda mais forte que a anterior. A visão foi turvando nas bordas, e por um momento ele teve certeza de que ia perder o sentido ali mesmo no banco. E foi segurado pela Cida, que estava do lado, com a mão firme no braço do marido, dizendo o nome dele com aquela voz que mulher usa quando está com medo, mas não pode demonstrar, porque se ela demonstrar, a pessoa do lado cede de vez. E então aconteceu algo que ninguém no salão esperava. Um dos médiuns que estava do outro lado do ambiente parou completamente o que estava fazendo. Ficou imóvel como quem levou um choque, e começou a falar com uma voz que não era a voz dele. Uma voz mais grossa, mais distante, que parecia vir de um lugar que não era aquele salão. E o que aquele médium estava falando em voz alta era o nome de Benedito, repetido de uma forma que soou como aviso urgente, como se algo do outro lado estivesse tentando chamar atenção para alguma coisa que precisava ser dita antes que o benzimento começasse. E a sala toda ficou paralisada, ninguém se mexeu, ninguém fez barulho. O preto velho se aproximou do médium, ficou ouvindo com a cabeça inclinada. E a expressão que foi tomando o rosto dele durante aquele momento foi a expressão mais séria que Benedito tinha visto em qualquer pessoa durante toda aquela história. E quando o médium parou de falar e voltou a si, o preto velho ficou de costas por alguns segundos antes de se virar para Benedito. E quando se virou, disse com uma voz que estava claramente controlando o peso do que ia falar: Meu filho, o que me acabou de ser revelado muda tudo o que eu pensava sobre essa situação. Porque essa demanda não tem só uma origem, ela tem 2 pontos de partida, e o segundo ponto eu não tinha visto ainda. E esse segundo ponto é alguém que você nunca suspeitaria na vida. Alguém que tem acesso à sua casa, às suas coisas pessoais, e que forneceu o material necessário para que o trabalho fosse mais forte do que qualquer demanda comum. Benedito disse que tentou rodar na cabeça todos os rostos que tinham acesso à sua casa, e a lista não era grande, era família. Eram os funcionários mais antigos, eram os amigos mais próximos, gente que ele escolheu com o tempo, gente que ele abriu a porta sem pensar 2 vezes porque nunca teria razão para desconfiar. E agora estava ali sendo confrontado com a ideia de que dentro dessa lista tinha alguém que forneceu o que estava sendo usado para destruí-lo. E isso é o tipo de coisa que parte um homem de um jeito diferente do que qualquer dor física consegue partir. O preto velho perguntou se havia alguém que tinha frequentado a casa recentemente e que tivesse tido acesso a algum objeto pessoal de Benedito, alguma roupa, alguma foto, algum objeto de uso diário que ele pudesse não ter notado a falta. E Benedito pensou. E a Cida pensou junto, e foi a Cida que chegou primeiro, numa resposta. Chegou devagar, com aquele tom de quem não quer estar certa sobre o que está pensando, mas que sabe que está. E ela perguntou ao preto velho se poderia ser um objeto que tinha sumido da casa há umas 3 semanas, uma foto de Benedito de quando ele tinha inaugurado a marcenaria que estava num porta-retrato no corredor, e que tinha desaparecido sem que ninguém soubesse explicar como, porque a foto estava lá numa semana e na semana seguinte o porta-retrato estava vazio. E na época eles tinham achado que tinha caído e alguém tinha jogado fora. Sem perceber, o preto velho ficou olhando para Cida com uma seriedade que ela disse que nunca vai esquecer enquanto viver e disse: Foi isso, foi exatamente essa foto que foi usada. E foto tem muito peso num trabalho. Desse tipo porque carrega a imagem da pessoa, carrega a energia, carrega tudo que estava no rosto e no olhar de quem foi fotografado. E com isso o trabalho ficou pessoal de um jeito muito mais difícil de desfazer, e então o preto velho revelou o segundo nome, e o segundo nome não era ninguém de fora. Não era alguém que Benedito via de vez em quando, era alguém do próprio círculo que passava pela casa com frequência, e quando o nome saiu da boca do preto velho, Cida levou a mão à boca e ficou assim, com a mão cobrindo a boca, porque o nome que ele disse era alguém que ela e Benedito nunca, em hipótese nenhuma, teriam colocado nessa lista, e a revelação daquele nome, daquela segunda pessoa,
foi o ponto em que Benedito sentiu que o chão debaixo dos pés era muito menor do que ele imaginava, e que a inveja que estava destruindo a vida dele tinha raízes muito mais fundas do que qualquer coisa que ele tinha suspeitado antes. O preto velho deixou claro que, com 2 pontos alimentando aquela demanda, cada hora que passava era uma hora a mais de força acumulada contra Benedito, e que o que estava para acontecer no terreiro naquela manhã seria o momento mais difícil de toda aquela história, tanto para o preto velho que ia conduzir o benzimento, quanto para o próprio Benedito que ia precisar atravessar ele por inteiro sem recuar. E o preto velho olhou nos olhos de Benedito com aquela intensidade de quem não disfarça a gravidade da situação e disse: "Você vai precisar de força que você não sabe que tem, meu filho, porque o que está preso em você não vai querer soltar fácil. E quando eu começar a trabalhar com a arruda, o seu corpo vai reagir. Pode ser que você sinta coisas que nunca sentiu na vida. Pode ser que o que está sobre você resista com tudo que tem, mas você não pode parar no meio, porque parar no meio é pior do que não ter começado. Então me diz agora, você está pronto?" E Benedito, com aquela mão que ainda tremia, com aquele corpo que estava nos últimos recursos que tinha, olhou para o preto velho e assentiu com a cabeça, porque de palavra ele não conseguia mais. E o preto velho se levantou, chamou os que iam ajudar, trouxe o ramo de arruda que estava guardado com aquele cuidado específico, e o que começou a acontecer nos próximos minutos foi algo que Benedito descreve para qualquer um que pergunte como a experiência mais intensa de toda a sua vida. E o mais assustador de tudo é que o benzimento ainda não tinha chegado nem na metade quando a arruda fez algo que parou todo mundo no salão, algo que nem o próprio preto velho, com todos os anos que tinha de conhecimento, disse que esperava ver acontecer daquele jeito. O preto velho pediu que Benedito ficasse de pé no centro do salão, e quando Benedito tentou se levantar do banco, as pernas vacilaram de um jeito que ele precisou segurar no braço de Cida para não cair. E o preto velho olhou para aquilo com uma expressão séria, mas sem surpresa, porque ele já sabia o estado em que Benedito estava, já sabia o quanto aquela demanda tinha avançado no corpo daquele homem durante aqueles meses todos, e disse com firmeza: "Você consegue ficar de pé? O corpo sabe mais do que a gente pensa que ele sabe." E pediu que 2 homens de roupa branca ficassem um de cada lado de Benedito para dar suporte se precisasse. A mulher de branco colocou numa bacia de barro uma quantidade de ervas que Benedito não conseguiu identificar todas de imediato, mas reconheceu entre elas a arruda, o ramo que o preto velho tinha mandado guardar de forma específica há dias. E aquela arruda estava diferente das arrudas que Benedito tinha visto a vida toda em cantinho de quintal e em janela de cozinha. Ela tinha um verde mais intenso, as folhas mais firmes, e um cheiro que tomou o ambiente de um jeito que Benedito não esperava. Não era um cheiro agressivo, era um cheiro que ele descreveu como o cheiro de algo muito antigo, como se aquela planta carregasse em si uma memória que antecedia qualquer pessoa que estava naquele salão. O preto velho começou o benzimento com a voz baixa. Palavras que Benedito não identificou a origem, mas que ele sentiu no corpo antes de processar com a mente. E o ramo de arruda foi sendo passado ao redor de Benedito, de um jeito que tinha ritmo, que tinha intenção em cada movimento, e nos primeiros instantes não aconteceu nada fora do esperado. Era o preto velho trabalhando com aquela concentração total de quem está num lugar que ninguém mais naquele salão consegue acessar, enquanto o ramo ia e vinha, e a voz ia junto com o movimento. Mas foi aí que o corpo de Benedito começou a reagir. E a reação não foi sutil, não foi discreta. Foi a reação de um homem cujo corpo inteiro entrou em conflito de uma vez, como se algo dentro dele estivesse sendo confrontado por algo que não queria ser confrontado, e a primeira coisa que ele sentiu foi um calor que começou na nuca e desceu pela coluna de uma vez, um calor que ele não consegue descrever como temperatura comum porque não era quente como sol, não era quente como febre, era quente como pressão, como se algo estivesse sendo comprimido de dentro para fora. E junto com esse calor veio uma náusea que subiu sem aviso, e que ele teve que lutar com tudo que tinha para não ceder. Os 2 homens de branco seguraram Benedito pelos braços quando ele vacilou de vez. E o preto velho não parou, não desacelerou, manteve o ritmo e a voz exatamente onde estavam, porque ele sabia que a reação era esperada. Sabia que o que estava sobre Benedito não ia embora sem apresentar resistência, e a resistência estava acontecendo em tempo real na frente de todo mundo naquele salão, nas pernas que não se firmavam, no corpo que suava num frio que não existia no ambiente, na respiração que ia e vinha no ritmo errado,
como se alguém estivesse apertando e soltando sem deixar o ar assentar de vez. Cida estava parada, a alguns passos de distância, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. E ela contou depois para Benedito que durante aquele benzimento ela fez a única coisa que sabia fazer, com aquele nível de desespero dentro dela. Ela ficou rezando em silêncio, rezando com tudo que tinha, misturando o que aprendeu na infância com o pedido mais honesto que ela tinha conseguido formular em palavras, que era simplesmente: devolve meu marido, devolve ele do jeito que ele era. Porque o homem que estava no centro daquele salão não era mais o Benedito que ela tinha construído a vida toda do lado. E num determinado momento do benzimento, o preto velho passou o ramo de arruda na altura do peito de Benedito, e foi exatamente nesse instante que aconteceu o que parou todo mundo no salão. A arruda, que estava verde e firme desde que foi trazida para dentro do ambiente, começou a murchar visivelmente na mão do preto velho. Não de um jeito gradual, não de um jeito que levou minutos, mas de um jeito rápido e visível que as pessoas que estavam no salão viram acontecer na frente dos olhos. As folhas foram murchando, foram escurecendo nas bordas, foram perdendo aquele verde intenso que tinham antes, como se estivessem absorvendo algo que estava no corpo de Benedito. Como se a planta estivesse puxando para si o que estava instalado naquele homem e pagando um preço por isso. O preto velho olhou para a arruda na mão dele com uma expressão que Benedito nunca vai esquecer, porque era uma expressão que misturava confirmação com seriedade extrema, como quem vê a prova do tamanho do problema que tem na frente e que sabe que o que vem a seguir vai exigir o máximo que ele tem. E ele disse em voz alta para todos no salão: a demanda era pesada mesmo, mais pesada do que eu calculei. Olha o que a arruda absorveu só de passar pelo peito desse homem. E todos no salão ficaram olhando para aquele ramo que estava murchando na mão do preto velho, como quem olha para uma prova concreta de algo que a lógica do dia a dia não comporta. Benedito conta que naquele momento em que viu a arruda mudar na mão do preto velho, foi a primeira vez em toda aquela história que o medo e a certeza chegaram juntos no mesmo instante, porque ver aquilo era ver de forma concreta que o que estava sendo tratado era real, que não era sugestão, que não era coincidência acumulada, era algo que tinha substância suficiente para afetar uma planta que estava sendo usada como ferramenta de proteção. E se a arruda tinha murchado com uma passagem, o que estava instalado naquele corpo depois de meses e meses de demanda acumulada precisava de muito mais do que aquilo. O preto velho descartou o ramo murchado e pediu o segundo ramo que estava na bacia. E com ele recomeçou o processo do ponto onde tinha parado. Mas agora, com uma intensidade diferente, com uma velocidade diferente. Como se o que ele tinha visto na arruda tivesse mudado o cálculo dele sobre quanto esforço esse benzimento precisava. E Benedito começou a sentir algo que ele descreve com uma dificuldade que é visível quando ele conta, porque não é uma sensação que caiba em palavra comum. Ele diz que sentiu algo se mover dentro dele, não no sentido físico de dor ou de pressão, mas no sentido de algo que estava instalado há tempo começando a se deslocar, como se a raiz de algo que tinha se agarrado fundo estivesse sendo puxada por uma força que finalmente era maior do que ela. E nesse momento Benedito começou a chorar sem conseguir explicar o porquê. Não era choro de dor, não era choro de medo. Era o tipo de choro que vem quando o corpo libera algo que estava represado há muito tempo e que encontrou uma saída que não existia antes. E os dois homens de branco que estavam do lado seguraram ele com mais firmeza, porque as pernas tinham cedido de vez e o preto velho não parou. Continuou com o benzimento, com aquela concentração que nada no salão conseguia quebrar. E a voz dele foi ficando mais firme a cada palavra, mais intensa, como se ele estivesse num duelo com algo que estava cedendo, mas que ainda não tinha largado de vez. O segundo ramo de arruda também começou a mudar, mas de um jeito diferente do primeiro. Não murchou da mesma forma, foi mais lento, como se a resistência ainda estivesse lá, mas estivesse perdendo a força, como se o que estava instalado em Benedito estivesse ainda brigando, mas com menos recurso do que tinha antes. E o preto velho viu essa diferença, e ela foi visível no rosto dele como algo que trouxe uma concentração ainda maior, porque era o sinal de que o trabalho estava avançando, mas que o que estava resistindo ainda tinha o suficiente para não largar, sem uma última tentativa de se firmar. E foi nessa hora que Benedito sentiu algo que ele descreve como o pico de tudo que tinha sentido nos meses anteriores, concentrado num único instante.
Uma pressão no peito que foi de 0 ao máximo sem gradação, que tomou o fôlego de vez, que fez o corpo inteiro travar por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. E os 2 homens de branco seguraram ele com força total, porque ele tinha ido para baixo de vez, e Cida deu um passo na direção do marido, mas a mulher de branco a segurou com gentileza e disse em voz baixa que era a reação da demanda resistindo, que era o sinal de que o benzimento estava chegando no ponto mais fundo, e que a única coisa que podia acontecer de errado agora era interromper. O preto velho parou por um único instante, olhou para Benedito, que estava sendo sustentado pelos 2 homens, e disse diretamente para ele: "Não fecha, meu filho, mantenha aberto. O que está saindo não pode encontrar porta fechada para sair." E Benedito não entendeu com a mente o que o preto velho estava dizendo, mas o corpo entendeu, e ele fez algo que ele não sabe explicar como fez. Ele abriu o peito, abriu a respiração, cedeu para aquele momento com tudo que tinha de confiança naquele homem que estava trabalhando por ele. E quando ele cedeu assim, completamente, sem guardar nada para si, o que aconteceu a seguir foi o momento mais marcante de toda essa história. Foi o momento que Benedito diz que mudou a percepção que ele tem da própria existência até hoje. O 3º ramo de arruda foi colocado na mão do preto velho, pela mulher de branco, e quando ele o trouxe para perto de Benedito dessa vez, a planta não murchou, ela ficou verde, ela ficou firme, e o preto velho deixou escapar pela primeira vez naquela manhã algo que estava longe da seriedade que tinha mantido durante todo o processo. Ele deixou escapar um alívio que era pequeno, mas que todo mundo no salão viu, porque quando um homem daquele nível demonstra alívio, é porque o que estava sendo combatido finalmente cedeu de vez. Mas o que aconteceu logo depois, quando o benzimento foi concluído e Benedito foi sentado de volta no banco, foi algo que o próprio preto velho disse que precisava ser entendido com cuidado, porque o benzimento tinha quebrado a demanda, tinha desfeito o peso que estava sobre Benedito, mas tinha revelado no processo uma 3ª camada que ninguém sabia que existia. Uma camada que não era de trabalho mandado, não era de material enterrado. Era algo que estava nos bastidores de tudo aquilo há muito mais tempo do que o próprio Raimundo sabia. E essa revelação era a peça que explicava por que a demanda tinha sido tão pesada, por que tinha avançado tão rápido, e por que o mandigueiro que tinha sido contratado pelo Raimundo tinha conseguido fazer algo daquele nível com um material tão simples quanto uma foto e um nome escrito num papel. O preto velho chamou Benedito e Cida para perto, e com uma voz que tinha voltado para aquela calma de quem já atravessou o momento mais difícil, e agora pode falar com clareza, disse que havia algo que eles precisavam saber antes de sair dali. Algo que mudava não só o entendimento sobre o que tinha acontecido, mas sobre o que precisava ser feito a partir daquela manhã. E que se eles não soubessem disso e não tomassem as providências certas, o espaço que o benzimento tinha aberto podia ser ocupado de novo com muito mais facilidade do que da primeira vez. E o que o preto velho revelou, naquele momento, foi o segredo que estava no centro de tudo, desde o início, o segredo que a mironga da arruda tinha desenterrado junto com a demanda, e que mudou a vida de Benedito de uma forma que ele não esperava quando entrou naquele terreiro naquela manhã com as pernas tremendo e a mão fora do controle. O preto velho respirou fundo antes de começar a falar, e aquela pausa de segundos pesou no silêncio do salão de um jeito que Benedito sentiu no corpo antes de ouvir com os ouvidos. Porque quando uma pessoa que carrega aquele nível de conhecimento faz pausa antes de falar, não é porque está escolhendo palavra, é porque está avaliando o quanto a verdade que vai ser dita vai mudar de forma irreversível a vida de quem vai receber. Ele diz que a 3ª camada que tinha sido revelada durante o benzimento não era trabalho novo, não era algo que Raimundo tinha mandado fazer recentemente, era algo muito mais antigo. Era uma semente que tinha sido plantada anos antes que o próprio Raimundo começasse a agir, e que essa semente foi o que deu ao mandigueiro o terreno fértil para que o trabalho avançasse daquela forma, porque uma demanda daquele peso não se instala em qualquer lugar. Ela precisa de uma abertura, precisa de uma fresta que já existe antes dela ser mandada, e a fresta que existia na vida de Benedito, o preto velho explicou com uma calma que tinha o peso de quem carrega verdades antigas. Vinha de um rancor guardado em silêncio por muitos anos, um rancor que Benedito nunca soube que existia, nunca teria imaginado, porque estava escondido atrás de um rosto que ele via com regularidade, um rosto que sorria, que cumprimentava, que partilhava de momentos que ele julgava simples e sem peso,
mas que por dentro cultivava uma mágoa que nunca foi dita em voz alta, porque nunca houve coragem para isso. E mágoa que não é dita em voz alta com o tempo apodrece e vira outra coisa, vira um chamado silencioso que atrai o que é ruim como mel atrai formiga. A segunda pessoa, aquela que tinha tirado a foto do corredor de casa, não tinha agido por ordem do Raimundo, tinha agido por conta própria. Movida por uma ferida antiga que Benedito sem querer tinha aberto anos atrás sem perceber. E quando o preto velho explicou a situação, Benedito ficou em silêncio porque a memória que voltou para ele naquele instante era de um dia específico, de uma decisão que ele tinha tomado com a melhor das intenções e que tinha magoado sem querer alguém que ele nunca imaginou que tinha ficado tão marcado por aquilo. O tipo de mágoa que parece pequena por fora, mas que por dentro nunca cicatrizou, que foi ficando maior com os anos enquanto Benedito crescia e aquela pessoa ficava olhando de perto e se afundando numa comparação que nunca foi pedida, mas que nunca parou de acontecer. O preto velho disse que Benedito não tinha culpa, que a intenção nunca tinha sido magoar, mas que isso não tornava a dor de quem foi magoado menor. E que o que essa pessoa fez ao pegar a foto e entregá-la foi um ato de desespero de quem estava se afogando numa dor que nunca encontrou saída. E que esse ato, mesmo sendo errado, mesmo sendo uma traição de confiança, precisava ser entendido com mais compaixão do que raiva, porque a raiva naquele momento seria o único caminho capaz de acender de novo o que estava sendo apagado. Cida ficou olhando para o marido com os olhos marejados, porque ela tinha entendido o nome assim que o preto velho terminou de descrever a situação. E o peso que ela sentiu não era de raiva, era de uma tristeza muito específica, aquela tristeza de quem descobre que uma pessoa que você quis bem estava sofrendo há anos sem que ninguém percebesse, e que aquele sofrimento tinha encontrado uma saída errada, porque a saída certa nunca foi oferecida, e isso não resolvia o que tinha sido feito, mas tornava tudo mais difícil de carregar porque misturava a traição com a pena de uma forma que não deixava nenhum sentimento simples. Benedito conta que naquele momento, sentado naquele banco do terreiro, com o corpo ainda fraco, mas com algo diferente dentro, algo que ele não saberia nomear, mas que parecia o oposto daquele peso que tinha carregado por meses, ele tomou uma decisão que nem ele mesmo esperava tomar. Ele decidiu que não ia confrontar nem o Raimundo, nem a segunda pessoa, da forma que qualquer homem de honra, que foi traído, sentiria que tinha direito de fazer. Não porque tinha medo, não porque estava fraco, mas porque o preto velho tinha deixado claro algo que entrou fundo demais para ser ignorado. Tinha dito que a maior vitória contra quem manda um trabalho desse é prosperar, é se levantar, é construir de novo com tanto vigor que a demanda que mandaram contra você vira vergonha para o mandante. Porque o trabalho foi feito para te ver acabar e você não acabou. As semanas que se seguiram foram de recuperação lenta, não foi da noite para o dia. O corpo de Benedito tinha carregado aquilo por meses e meses, e a saída do peso não chegou de uma vez como a entrada tinha sido. Foi aos poucos, foi um dia acordando um pouco mais leve. Foi uma semana em que o apetite voltou por 2 dias antes de sumir de novo. Foi uma manhã em que ele chegou na marcenaria e conseguiu trabalhar 1 hora inteira sem parar. E aquela hora foi como ouro nas mãos, foi como prova concreta de que o que estava dentro dele tinha realmente saído e que o que estava voltando era o Benedito de antes. A marcenaria foi reaberta depois que o preto velho orientou a limpeza do chão no ponto exato onde o trabalho tinha sido enterrado, uma limpeza feita com ervas e com oração. E quando Benedito entrou no espaço pela primeira vez depois de tudo aquilo, ele parou na porta por um tempo antes de dar o primeiro passo, porque a última vez que tinha saído dali, ele sabia o que estava dentro daquele chão, e agora estava voltando com a certeza de que aquilo tinha sido retirado. E a diferença que ele sentiu ao entrar foi uma que ele descreve até hoje como a diferença entre entrar num quarto onde alguém dormiu que estava doente e entrar no mesmo quarto depois que arejou tudo, lavou tudo, e o ar voltou a ser o ar de antes. O Raimundo sumiu, sem explicação, sem despedida. A serralheria fechou as portas no espaço de 2 meses depois daquela história toda. E Benedito soube por terceiros. Não foi atrás de saber, não foi atrás de nada relacionado ao Raimundo, porque ele tinha aprendido que tem coisas que a vida resolve sem que você precise colocar a mão. E o que a vida fez com o Raimundo foi resolver de um jeito que não precisou da participação de Benedito em nenhum momento. E isso foi ao mesmo tempo um alívio e uma confirmação de algo que o preto velho tinha dito. O que é mandado com intenção de destruir, quando encontra proteção de verdade, volta para o lugar de onde veio, a segunda pessoa.
Benedito nunca falou abertamente sobre quem era, nem com a família, nem com os funcionários, nem com ninguém. E quando perguntado por que guardou esse nome para si, ele responde com uma simplicidade que tem muito peso. Porque revelar não ia desfazer o que foi feito, ia só adicionar dor nova sobre dor velha, e ele tinha sofrido o suficiente, a família tinha sofrido o suficiente, e o que aquela pessoa tinha feito era uma ferida que só o tempo ia poder cicatrizar de verdade, e cicatrizar em silêncio é às vezes mais saudável do que curar em voz alta. Benedito hoje tem a marcenaria funcionando melhor do que antes. Os 3 funcionários continuam. A fila de serviço voltou. O nome que chegava antes dele em todo lugar voltou a chegar. E ele conta que toda vez que entra no espaço de trabalho pela manhã, ele faz algo que nunca fazia antes de tudo aquilo. Ele para por um segundo na entrada, respira fundo e agradece em silêncio. Não de um jeito religioso específico, mas de um jeito de quem sabe que quase perdeu algo que construiu a vida toda e que não perdeu. E que isso, o não ter perdido, é a única vitória que importa de verdade. A última coisa que o preto velho disse para Benedito, antes que ele saísse do terreiro naquela manhã, foi dita com aquela voz grave e pausada que Benedito vai carregar na memória. Enquanto viver, ele disse: "Meu filho, você saiu mais pesado do que entrou, mas mais limpo também, e isso é o que a demanda não esperava. Ela esperava que você saísse por baixo, e você saiu por cima. E é exatamente isso que vai te proteger daqui para frente. Porque quando a inveja atira e erra, ela enfraquece. Mas quando você se levanta depois que ela atirou, você fica mais forte do que era antes de ela ter tentado. E Benedito saiu daquele terreiro com as pernas ainda fracas, com a mão da Cida no seu braço, com o sol de Salvador batendo diferente do que batia há meses. E ele disse que naquele momento, dentro do carro, com a cidade passando do lado de fora, ele chorou de novo. Mas dessa vez o choro não era do benzimento, não era de dor, não era de medo. Era o choro de quem voltou, de quem estava de volta de um lugar muito escuro e que pode respirar fundo de novo sem sentir aquele aperto no peito que tinha se tornado a única companhia constante da vida dele por tanto tempo. E às vezes voltar é o suficiente, às vezes voltar já é tudo. E é assim que termina a história de Benedito, um marceneiro de Salvador que construiu tudo com honra e trabalho, quase perdeu tudo por conta de uma inveja que vinha de onde ele nunca esperava, e que atravessou uma das experiências mais intensas da vida dele para provar que o que é construído com verdade, demanda nenhuma desfaz. Se você chegou até aqui, você já faz parte de uma comunidade que respeita essas histórias, que entende que existem coisas no mundo que vão além do que qualquer exame consegue mostrar. E eu preciso que você faça uma coisa agora. Aperta o botão de se inscrever aqui no canal Contos do Max. Ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova chegando, e se você sair sem se inscrever, a próxima história vai passar na sua frente sem que você saiba que ela estava aqui esperando por você. Se essa história te tocou, se você reconheceu algo nela, se você conhece alguém que passou por algo parecido, ou se você mesmo já sentiu esse peso que a gente não sabe nomear, mas que o corpo sente diferente de qualquer coisa comum, me conta nos comentários. Eu leio tudo, eu respondo o que posso. E a sua mensagem pode virar a próxima história que chega nesse canal. Dá um like nesse vídeo se você ficou até o final, porque o algoritmo do YouTube é o que leva essa história para mais gente. E cada like é uma forma de fazer com que alguém que precisa ouvir essa história consiga encontrar ela. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir, porque às vezes uma história chega na hora certa de um jeito que a gente não entende, mas que a gente sente. E se você quer ver mais histórias como essa, tem uma lista de reprodução aqui do canal com as histórias mais pesadas que já chegaram até mim. Aperta no link que vai aparecer aqui na tela agora, porque a próxima história que você vai assistir pode ser exatamente a que você precisava ouvir hoje. Esse é o canal Contos do Max, onde cada história é real, onde cada peso tem nome, e onde quem chega nunca vai embora sem carregar algo diferente do que trouxe. Eu sou o Max, obrigado por estar aqui, e até a próxima história.